Já brincaram de stop? E é isso aí, a mulherzinha falou aí, this call is now being recorded, essa chamada está sendo gravada. Hoje é dia 30 de outubro, sexta-feira, véspera de fim de semana e de feriado, todo mundo naquela preguiça. Sejam bem-vindos à aula de História, meus senhores. Maria está dizendo aí, abriu alguma coisa apelão. Bom, eu não entendo direito as gírias de vocês, mas tudo bem, não é? Então, hoje é a última aula de história dessa semana, sexta-feira. Semana que vem a gente só vai ter aula de novo na sexta, porque vai ser dia de finados na segunda. Então, vocês já fiquem atentos à atividade que vai estar lá no Google Classroom, beleza? Eu vou colocar um pouquinho mais de atividade para vocês terem o que estudar na segunda-feira por causa do feriado, mas nem se preocupem que eu não vou apelar. Queridinhos do chat aí, desde que vocês não se distraiam, podem encerrar o assunto com calma aí, vão batendo papo, falem as últimas coisas que tiverem para falar aí. Enquanto isso, vou testando a apresentação. Se vocês não estiverem enxergando alguma coisa, se vocês não estiverem enxergando alguma coisa da apresentação, ou sei lá, a minha cara aqui na miniatura, sei lá, qualquer problema técnico aí, os senhores me avisem, beleza? São 2h35 da tarde. Já tô vendo que tô levando chifre, beleza? Ó, o papo tá parecendo aqueles chat amizade. Vocês nunca viram chat amizade também, eu sou muito velho. Bom, quando eu era adolescente, lá nos anos 90, tinha um negócio chamado chat amizade. O pessoal ligava lá e era tipo uma ligação de telefone onde ficavam 30 pessoas ao mesmo tempo conversando, tá entendendo? E aí era tipo o que tá rolando nesse chat aí agora. É mais ou menos a mesma coisa. Um monte de conversa paralela, todo mundo falando de pegação e não sei o quê. Professora das antigas. Pois é, Matheus, eu vivi os anos 90, cara. Anos 90 são míticos. Escreve no YouTube depois, anos 90, e dá uma olhada para você ver o que foi aquilo. Tinha a tiazinha, que era uma mulher de lingerie, no programa do Faustão, não, Faustão, era no programa do Luciano Huck, em pleno domingo, com a bunda virada pra televisão, assim, ó, era cabuloso, velho. Os anos 90 eram sinistros, tá ligado? Sinistros. Matheus tá querendo que pare o papo. Pô, Matheus, eu tava com saudade de vocês, cara. Eu gosto de falar bobagem, mas tudo bem. Realmente tá na hora de começar. O professor ainda tá gravando, é verdade, Raila. Eu estou criando provas contra mim mesmo. O professor gostava. É, Larissa, pois é, né? A gente, né? Então, vamos começar a aula? Ai, ai. Vamos lá. Senhores, a aula de hoje, do dia 30 de outubro, é sobre o governo de um cara malucão, que eu dei uma prévia para vocês na semana passada, chamado Fernando Collor. E o Fernando Collor ficou famoso por ter sido o primeiro. Se a minha mulher escutar isso, eita, Jéssica, nem me fala. Ainda bem que ela não está aqui agora, né? Mas ela vai ver a gravação disso e a porrada vai vir depois. É tipo comprar coisa parcelada, né? Ao prazo. Você paga agora e recebe depois, né? Quando ela chegar em casa, ela vai ver esse vídeo e eu apanho. Ela sempre assiste minhas aulas. Oi, amor. Enfim, então Fernando Collor ficou famoso como sendo o primeiro impeachment da Nova República. A gente chama de a Nova República aí, principalmente o período depois da redemocratização, beleza? Então, acabou a ditadura militar em 85, começou o Brasil Democrático de novo, a gente chama esse período aí de a Nova República, ou o Brasil contemporâneo. Tranquilo? A velha república era aquilo que existia lá antes, na época do JK, na época do Getúlio Vargas, né? Aquela coisa que a gente começou o bimestre aí estudando. Essa galera da Nova República ficou para trás, da Velha República. A Nova República começou lá no governo do Sarney, né, que foi o nosso primeiro governo civil, que a gente estudou na segunda-feira. E aí isso nos leva ao nosso revisando de hoje. O que a gente estudou na segunda-feira? Bom, eu coloquei na semana passada, mas é um erro de digitação, tá bom? A gente estudou isso aí na segunda-feira. Na segunda, nós estudamos o governo do José Sarney. E nós vimos que o Sarney ele não foi eleito propriamente presidente da República, ele foi eleito vice. Só que o presidente eleito, que era um cara chamado Tancredo Neves, sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, acho que é esse o nome. Neymar com sarna Sarney. Faz sentido. Então o Sarney ele foi eleito para vice, beleza? Só que o Tancredo morreu, não pôde assumir, né? Ele faleceu tipo dias antes de poder assumir a presidência. E aí José Sarney foi eleito, acabou assumindo aí a cadeira de presidente da República. E eu falei para vocês na segunda-feira que o cara era um completo ignorante no que se trata de economia. Ele e a equipe de ministros dele fizeram uma série de cagadas, geraram um monte de problemas econômicos, de modo que a inflação chegou ao nível de que a gente chama de hiperinflação, que é uma situação em que os preços das coisas eles mudam diariamente. Então, hoje em dia, por exemplo, só para vocês entenderem a situação, em 2020,
você vai comprar um leite no mercado e tá, vamos dizer que seja no Tatico, tá R$ 3 um litro de leite, beleza? No mês que vem, no final de novembro, quando você vai no mesmo mercado, no mesmo Tatico, um litro de leite lá vai estar tipo 3,50. Esse aumento de 50 centavos, ele representa a inflação. Conforme os anos vão se passando, daqui a pouco o leite vai estar 5, R$ 7 e o seu salário vai ter que aumentar de acordo, porque senão você vai morrer de fome. Esse aumento constante dos preços é a inflação. Pois bem, um cenário de hiperinflação, que foi o que o Sarney criou no Brasil lá em 85, é um cenário em que os preços mudavam de um dia para o outro. Então, se hoje você chegasse ali e o leite tivesse R$ 3, amanhã ele poderia estar R$ 4. Então, o que as pessoas faziam é, assim que recebiam o salário, elas corriam para o mercado e compravam tudo o que elas podiam de comida, porque no dia seguinte já ia estar mais caro. Essas pessoas comprando mais, associado ao congelamento de preços lá que o Sarney tentava fazer para controlar a subida dos preços, gerava uma crise de desabastecimento. Claro, porque congelar o preço não funciona. Você vai proibir o cara de cobrar mais caro, tudo que ele gasta para fazer o pão dele, por exemplo, vai subir o preço, mas ele é proibido de subir o preço do pão. Então, no fim das contas, ele vai perder dinheiro para produzir o pão. Logo, é mais fácil fechar a padaria. Tá entendendo? Um monte de empresas começou a falir por causa desse congelamento de preços, um monte de produtos começou a deixar as prateleiras, você ia no mercado e estava tudo vazio, não tinha nada para comprar. Isso é uma crise de desabastecimento. Tudo isso foi resultado da ideia genial do Sarney de congelar os preços e imprimir dinheiro. Isso é sempre uma ideia ruim. Beleza? Então, esses problemas econômicos que o Brasil enfrentava, alta na inflação, desabastecimento, foi basicamente tudo culpa do Sarney mesmo, beleza? É por isso que a gente sempre tem que escolher muito bem o presidente. É por isso que votar é uma parada muito séria, porque se você colocar um idiota lá, o resultado vai ser um monte de problemas. E Sarney, Deus do céu, ele era um grande idiota. Ainda é, inclusive, ele é senador, hoje ele é um senhor senador idiota, né? Tá lá legislando para nós. Fala sério. Enfim, a gente também estudou na segunda-feira as eleições de 89, ou seja, 4 anos depois do governo aí do Sarney, né? 4 anos de governo do Sarney. Foi a primeira eleição direta que nós tivemos, ou seja, você e eu, pessoas normais, indo nas urnas para escolher o presidente. Era a primeira vez que a gente fazia isso em 25 anos. E essa eleição, ela foi uma bagunça. Nós estudamos lá que a eleição de 89, ela teve 22 candidatos diferentes, né? E um desses candidatos era o próprio Silvio Santos, o cara queria ser presidente da República, beleza? Silvio Santos foi lá, o número dele era 26, se você quisesse que ele fosse presidente e tudo mais. Todo tipo de maluco queria ser presidente. E como a gente estava 25 anos sem votar, sem escolher presidente, a gente estava meio cabaço, tá entendendo? Tinha muita gente que ia lá para a eleição sem nunca ter votado na vida. Então era uma responsabilidade muito grande para um monte de gente que não sabia como usar essa responsabilidade. Tá entendendo? E aí um cara acabou sendo eleito, que a gente ia se arrepender amargamente de eleger ele no futuro. O nome desse cara era Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor, ele basicamente foi eleito porque ele era bonitão. Tipo, você vai ver aí nas fotos do cara que ele tinha uma boa aparência, né? Voltei e saiu sem querer. Bom, seja bem-vinda de volta então, Maria. Se tiver com problemas de conexão, não deixa de assistir a aula gravada no YouTube depois, hein? Pois bem, Fernando Collor ele foi eleito porque era bonitão, né? Muitas mulheres tinham direito de votar já nessa época, graças ao Getúlio Vargas e tudo. E aí foram em peso lá para a eleição e tudo. E claro que não foi só por ser bonito, tinha gente que realmente concordava com o que ele dizia, porque ele tinha um discurso bastante interessante. Ele dizia que ele era o caçador de marajás. Marajá é uma pessoa corrupta, que tem dinheiro indevido e vive muito bem na vida, tá entendendo? Então ele dizia que ele era o caçador de marajás. Ele falava, ó, tá vendo esses políticos corruptos aí? Eu vou entrar lá no governo e vou derrubar esses caras tudo. A gente vai consertar o Brasil, beleza? O Sarney quebrou o Brasil todo, eu vou arrumar essa parada. Teve muita gente que acreditou nessa história dele, comprou a promessa do cara e elegeu ele. Esse cara aí, então, das duas fotos, é o nosso, então, presidente, Fernando Collor de Mello. E acontece que o governo do Fernando Collor ficou internacionalmente famoso por todos os motivos errados. Como assim todos os motivos errados? Bom, o Fernando Collor, ele tinha, bom, já que ele era um galã, né, era bonitão e tudo, a vida pessoal do cara também tinha uma série de bagunças ali, beleza? O cara gostava de dar umas festas com muitas mulheres, muita bebida, muita coisa, né? Ele tinha uma vida noturna bastante ativa e a vida pessoal dele foi muito explorada. Até porque estava surgindo um cara na política agora
que durante o regime militar ele era um ativista meio que agia na ilegalidade ali. O nome do cara era Luiz Inácio Lula da Silva. Esse ativista, o Lula, ele pegou no pé do Collor de um jeito que esses dois caras eram considerados arqui-inimigos. Tipo assim, um queria derrubar o outro a todo custo. Inclusive, o segundo turno da eleição de 89, quando o Collor foi eleito, ele foi disputado entre Collor e Lula. De todos os 22 candidatos, só dois vão para o segundo turno, claro, os dois mais votados, né? Para o brasileiro voltar de novo lá e escolher no segundo turno quem vai ser o presidente. E o segundo turno, em 89, foi entre Collor contra o Lula. Então, o Lula já participava das eleições em 1989. Beleza? O ano em que eu nasci. Pois bem, o Collor, então, ele acabou sendo eleito, disputando lá com o Lula, e depois desses 25 anos, o povo se sentia perdido. A gente, né, acabou elegendo o Collor meio que sem noção do que estava fazendo, tá entendendo? A gente votou o cara meio que na ignorância, assim. Como eu falei mais cedo, tinha mais de 20 candidatos nessa eleição. O Silvio Santos queria ser presidente, o Lula concorria pela primeira vez, e o discurso dele era socialista radical. Como eu falei para vocês lá no fim da semana passada, quando a gente estava estudando a queda do regime militar, o socialismo ele havia acabado no mundo, em teoria. Né? O Muro de Berlim tinha acabado, o presidente da Rússia comunista tinha falado para o mundo, olha, o comunismo não funciona, muita gente aqui na Rússia morreu de fome, caiu a cortina de ferro, né, que era aquele segredo que a gente nunca sabia o que estava acontecendo na Rússia. O mundo descobriu o que estava rolando lá e era horrível. O comunismo matou um monte de gente de fome, era um problema sério, tá entendendo? E aí o Lula, ele, então, bolou uma estratégia, igual eu falei lá. Ele organizou os partidos socialistas aqui da América Latina, né, principalmente depois dos regimes militares e tudo mais, quando a Guerra Fria acabou, e ele criou uma coisa chamada o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma organização de todos os países de esquerda, de todos os países da América Latina, todos os partidos de esquerda dos países da América Latina. Então você vai ter Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista do México, Partido Socialista do Povo do Chile, não sei mais o que, todos esses partidos de esquerda, eles se reúnem todo ano lá no Foro de São Paulo e discutem as suas estratégias. Por que o Lula criou essa parada? Porque ele falou, olha, se o socialismo morreu lá na Europa e a gente deixar o socialismo morrer na América Latina, não vai mais existir socialismo no mundo. Tá entendendo? Então o Lula é basicamente o responsável por manter o socialismo vivo na América Latina, beleza? Se não fosse por ele, comunismo ia ser só na China e na Coreia mesmo, tá entendendo? O Lula organizou essa parada aí, dá apoio para Cuba, né? Até hoje eles se oferecem lá em apoio a Cuba em todas as manifestações que eles fazem, né? Cuba é um país comunista aqui da América Latina e tal. Vocês aí do chat se liguem na conversa paralela, que isso tudo vai sendo gravado também, hein? O chat também é gravado, amiguinhos, prestem atenção. O Lula organizando isso, então, o resultado. Ok, professor, valeu, Maria. O resultado, então, era que, na América Latina, pelo menos, o socialismo vivia uma nova era, beleza? Uma era, vamos dizer assim, uma reorganização, uma era de mudança de rosto. Enquanto antes ele era revolucionário, aquela coisa de arma na mão e tal, igual a gente estudou lá nos conflitos durante a ditadura, agora o Lula estava dizendo, olha, o socialismo ele tem que ser correto. A gente vai tentar ser anticorrupção. O socialista vai ser aquele cara que critica os corruptos. Tá entendendo? O Lula, então, ele começou a desenvolver essa estratégia e até hoje ela é muito frequente. Você vai observar aí candidatos, por exemplo, agora na eleição que está rolando esse ano, candidatos como Manuela Dávila lá no Rio Grande do Sul, do Partido Comunista do Brasil, a bicha é super de esquerda, e criticando ali os casos de corrupção, falando que o governo federal, do governo Bolsonaro aí, tem problemas de moral e tal, e não sei o quê. Então, o socialismo, nessa época, graças à ideia do Lula, ele adquiriu essa ideia de que eles são os heróis da história, beleza? Isso não quer dizer que seja verdade, até porque o comunismo matou milhões lá na Rússia, mas era uma narrativa. Os socialistas estavam assumindo uma narrativa de que eles são os corretos, eles se importam com os negros, eles se importam com os gays, eles se importam com as minorias, eles são os mocinhos. E se você é de direita, se você é conservador, então, automaticamente, o socialista vai dizer, você não liga para os negros, você odeia os gays, você é homofóbico, você odeia todo mundo porque você é de direita. Também não quer dizer que seja a verdade, é uma narrativa.
É tudo estratégia política, beleza? E é por isso que até hoje muita gente considera o Lula o grande ideólogo da esquerda latina, o grande cérebro por trás da esquerda, porque ele criou essa ideia e essa ideia pegou. Se você observar, por exemplo, todos os discursos antirracistas, eles estão naturalmente ligados a políticas de esquerda. Quando você pensa em Bolsonaro, por exemplo, você raramente vai pensar, dificilmente vai pensar no Bolsonaro defendendo estratégias antirracistas. Pelo contrário, as pessoas vão dizer, o Bolsonaro é racista. Ah, por quê? Porque ele é de direita. A narrativa criada pelo Lula ainda lá nos anos 80 é que quem não é racista é de esquerda. Beleza? O Fernando Collor, então, sendo eleito, ele estava comprando um inimigo cabuloso. O Lula virou o inimigo, assim, número um de todos os presidentes até ele mesmo ser eleito presidente. Ele criticava, ele fazia campanhas de denúncia de corrupção, e o Lula, ele acompanhava essa parada aí, e muita gente era apaixonada por ele. Por quê? Quando eles olhavam para o Lula, eles viam aquela figura da pessoa correta, da pessoa que denunciava os corruptos e tudo mais. Claro que para o Lula era fácil denunciar a corrupção, porque ele nunca tinha sido presidente, ele nunca participou do sistema, tá entendendo? Até hoje muita gente gosta dele. Pois é, Jéssica, principalmente uma galera mais velha aí de esquerda, gosta muito do Lula por causa dessa herança dele dos anos 90, beleza? Quando a gente descobriu que o Lula também era corrupto, depois que ele virou presidente, muita gente se recusou a acreditar. Falou, pô, como assim? O Lula ficou 20 anos criticando os corruptos? É impossível que ele seja corrupto. Tá entendendo? Muita gente ainda tem essa imagem até hoje na cabeça, por causa da narrativa, ok? Então, Fernando Collor foi eleito lá no segundo turno, lutando contra o Lula, né? Disputando com o Lula, revelando a presença de muitos eleitores de esquerda, ou seja, se o Lula chegou no segundo turno, quer dizer que ainda tinha muita gente socialista no Brasil que votaria em um socialista. O Nordeste curte muito o PT, sim, principalmente por causa das obras lá que o Lula fez e dos programas sociais, né, de auxílio e tal, aquela coisa. É o que eu vivo dizendo nas aulas de história. A aula de história não é um filme da Marvel, né? A gente não está falando de super-herói e super-vilão. As pessoas acertam e elas também erram. Então o Lula acertou e errou, o Collor acertou e errou, até a ditadura militar acertou e errou. Tá entendendo? São pessoas, beleza? Pois bem, então mesmo depois da ditadura, mesmo depois daquela perseguição aos socialistas, muita gente no Brasil ainda concordava com o discurso do Lula e levou ele até o segundo turno, beleza? Isso é muito importante, porque o Brasil sempre teve muita gente de esquerda, ok? Pois bem, como é que o Collor pegou a economia, então? Como eu falei para vocês, o Sarney era um grande idiota. Ainda é até hoje. Ele é um idiota velho, mas ainda é um idiota. E acontece que esse idiota não entendia nada de economia. Ele ferrou com a economia do Brasil, tentando congelar preços, gerou uma crise de desabastecimento. E aí, quando o Collor chegou Seja bem-vindo, Kelvin. Olá. Quando o Collor chegou na presidência, então, ele chegou lá no cargo no meio de uma crise de hiperinflação e desabastecimento. Eu coloquei uma imagem aí para vocês verem, do jornal da Folha de São Paulo, falando como é o índice de inflação. Só para você entender, uma inflação, por exemplo, de 10% ao ano, quer dizer que os preços das coisas em um ano vai subir 10%. Ou seja, se a média, igual eu estava falando lá, da caixa de leite é R$ 3, numa inflação de 10%, ano que vem, em outubro de 2021, o leite vai estar R$ 3,30. Ele vai ter subido 10%, 10% de inflação ao ano. Está entendendo isso? Beleza. Quando o Collor chegou na presidência, hoje em dia a gente está vivendo uma inflação, professor? Sim, Jéssica, eu só não sei te dizer de quanto por cento, mas eu vou ver isso agora. Olha só, vamos abrir uma aba aqui do navegador e vamos pesquisar. Inflação em 2020. Vamos ver quanto que está o índice de inflação hoje no governo Bolsonaro. Nós estamos vivendo uma inflação de 3,6%. 3%. Isso quer dizer que o leite de R$ 3, daqui a um ano vai estar aí mais ou menos R$ 3,05, R$ 3,06, né? Se a inflação se mantivesse igual a hoje. É um índice muito bom, beleza? Então, não é querendo elogiar o Bolsonaro nem nada, eu só estou falando de dados históricos, beleza? Então, uma inflação de 3% é uma inflação bastante baixa. A gente vive uma situação bastante tranquila. É por isso que você pode receber um salário hoje e guardar dinheiro na poupança, por exemplo, para no ano que vem, talvez, comprar uma moto, comprar um carro, porque o dinheiro ainda vai valer. Beleza? Pois bem, quando o Collor virou presidente, a inflação era de 1.764%. Ah, o arroz que está o olho da cara. O problema do arroz foi um negócio que eu não entendi direito também, mas tem a ver com abastecimento, porque a gente compra arroz de alguns estados. Aí teve um período de seca muito severo lá no Mato Grosso, né?
que é um grande produtor de arroz, e aí por causa desses fatores climáticos acabou produzindo pouco arroz, aí o preço sobe, mas não foi por causa da inflação, beleza? Então, na época do Sarney, quando o Collor virou presidente, a inflação era de 1.764%. Imagina só, 100% quer dizer que o preço vai dobrar. O leite era 3, ano que vem ele é 6, beleza? Cara, 1.764% quer dizer que esse ano o leite é 3, no ano que vem ele vai custar aí uns R$ 300. Uma caixa de leite ano que vem estaria custando R$ 300, beleza? Ah, é porque o leite está caro? Não, é porque o dinheiro não vai valendo, tá entendendo? E aí o governo vai bolar uma nota de R$ 300, daqui a pouco tem uma nota de R$ 3.000, daqui a pouco tinha nota, igual eu mostrei na semana passada, na segunda-feira, uma nota de 3.000 cruzeiros. Imagina uma nota de R$ 3.000 para comprar uma caixa de leite. Esse aí era o nível. Então, igual a gente acabou de olhar aí no Google, né? Hoje, em 2020, a nossa inflação está em 3,6%. Nessa época aí era 1.764%. É ridículo. O que o Sarney fez com a nossa economia era simplesmente ridículo. Valia mais a pena você queimar as notas de dinheiro do que comprar lenha para queimar. Tá entendendo? Então era necessário combater essa crise, até porque se o Collor quisesse conquistar o povo, né, com o Lula atacando ele o tempo inteiro ali, ele precisava dar um jeito de resolver esse problema. Então ele bolou um novo plano econômico. Tem aí a capa da Veja com a foto do Collor, né, o caçador de Marajás. E aí o plano Collor, que foi a primeira tentativa do Fernando Collor de corrigir esse problemão da economia, era combater a inflação de um jeito que a gente já sabia, né, que o Sarney já tinha tentado, né? Se o Sarney falhou, eu vou fazer funcionar fazendo a mesma coisa. Vai dar certo? Claro que não. Então o Collor criou uma nova moeda, o cruzeiro, né? O Sarney tinha criado o cruzado, o Collor criou uma moeda de novo, uma moeda nova, cruzeiro, que era o mesmo nome da moeda durante a ditadura. E além disso, ele propunha o congelamento de preços, congelamento de salário, igualzinho o Sarney tinha feito. Então, fazer a mesma coisa para tentar resolver o mesmo problema, provavelmente não vai funcionar. Tá entendendo? É tipo assim, poxa, eu fiquei jogando Free Fire o ano todo e acabei reprovando em matemática. O que eu vou fazer no bimestre que vem? Acho que eu vou jogar mais Free Fire. Será que vai dar certo? O resultado, é óbvio, foi um grande fracasso. O plano Collor 1, como esse ficou conhecido, fracassou tremendamente, a inflação subiu cabulosamente de novo. Eu lembro que o meu pai, eu era criança nessa época, na época do governo Collor, eu tinha tipo 5 anos, 4 anos de idade, e a minha mãe fala que ela tinha que comprar fraldas para mim fazendo estoque. Você imagina isso, quando eu tinha uns 2 anos de idade, ela fazia um estoque de fraldas. Ela recebia o salário, e aí eles combinavam, minha mãe e meu pai, não, ó, a gente vai comprar, tipo, vamos dizer, R$ 300 só de fralda, para não ter que comprar no mês que vem, porque mês que vem o preço vai subir muito e a gente não vai dar conta de comprar. Imagina isso, de um mês para o outro, você não dá conta de comprar uma coisa porque o preço subiu demais. É tipo isso. Então, o Fernando Collor, quando chegou em 91, ele propôs um segundo plano econômico. Né? Não tinha funcionado, né? Falhou e tudo mais, aí o Collor teve uma ideia. Ele falou, olha, a culpa de a economia do Brasil não funcionar é porque tem muita gente com dinheiro parado. Tem um monte de brasileiro rico que está com dinheiro guardado na poupança e esse dinheiro não está rodando, esse cara não está gastando esse dinheiro. Beleza? E a culpa, então, da nossa crise econômica é desse cara aí que escondeu o dinheiro. E aí o Collor falou, então o que a gente vai fazer? Todo mundo que tem dinheiro parado no banco, o governo vai pegar esse dinheiro. Não interessa se você não concorda. O governo vai pegar, dane-se você, e aí o governo vai usar esse dinheiro. Depois, quando a nossa economia estiver boa, a gente te devolve a sua grana. Imagina, tipo assim, sua mãe te deu sua mesada, beleza? R$ 10. E aí chega seu irmão mais velho lá e fala, ô, me dá esses 10 conto aí. Pega seu dinheiro, sem você. Aí você, não, é meu. Ele vai lá e pega, beleza? Qual foi a melhor fase do Brasil? A Jéssica está perguntando. Na minha humilde opinião, Jéssica, a melhor fase do Brasil foi o Brasil Império, durante o governo de Dom Pedro II. Foi a época em que o Brasil mais cresceu, mais se industrializou. A gente aboliu a escravidão, né? A princesa Isabel ela começou a integrar os negros na sociedade brasileira, só que aí deram um golpe, derrubaram o cara e aí virou a merda que virou. Eu acho que o Brasil Império foi a melhor época que o Brasil teve, mas é a minha opinião, beleza? Pois bem, então ele falou, o Fernando Collor, então a gente vai pegar o dinheiro de todo mundo que tem na poupança, igual eu falei, o seu irmão mais velho chega lá e pega o seu dinheiro sem você concordar com isso, e ele fala, não, depois eu te devolvo. Você obviamente não vai ficar contente. Os brasileiros guardavam dinheiro justamente com medo do dinheiro não valer mais nada no futuro, então eles mantinham reservas. E aí o Collor foi lá
e pegou tudo. Igual está escrito aí na capa da Veja, o dinheiro sumiu. Essa notícia está dizendo, ó, o Collor toma posse, baixa um confisco geral e deixa o país em estado de choque. Se ainda tivéssemos o Brasil Império, o Brasil ia estar o quê? Eu não vi a pergunta. Peraí, deixa eu ler aqui de novo. Abrir o chat, é porque no celular está mais difícil de abrir o chat. Se estivesse o Brasil Império, o Brasil estaria melhor? Bom, é um chute, né? A gente não tem como ter certeza, mas eu acredito que sim, porque uma monarquia, ela mantém uma estabilidade no país. Por exemplo, você não vai eleger o rei. O próximo rei vai ser o filho do rei, não tem esse tipo de eleição. A gente vai eleger o ministro, né? Que vai ajudar ali no governo e tal. Então, tem menos corrupção, porque vai ter menos, tipo assim, o presidente hoje, ele pensa, eu vou fazer um monte de cagada, no que vem eu vou sair, tá entendendo? Aí o outro cara que resolva, foda-se, sacou? Tipo o Bolsonaro, por exemplo, ele pode dizer, eu vou fazer igual o Collor, eu vou pegar o dinheiro da poupança tudo aqui, porque daqui 4 anos vai ter outro presidente, aí ele resolve a parada. No caso de uma monarquia, isso não acontece. Você vê, tem vários países muito ricos e muito tranquilos hoje em dia que são monarquias, como a Inglaterra, a Suécia, a Noruega. Todos esses países muito ricos ainda têm o rei. O rei fica quietinho lá, ajudando a governar, tranquilo. Não tem corrupção, porque o país meio que vai ser dele para sempre, ele não vai ser, não, né? Não vai ser eleito outro rei no lugar dele. Então o cara não tem por que ser corrupto, tá entendendo? Ele já é rico, né? Ele já tem o que ele tem que ter lá e tal, então ele governa isso daí. E depois eu vou passar umas coisas para vocês sobre Dom Pedro II. Ele era um governante muito bom. Tipo, ele recusava os salários altos, ele não gostava de muita riqueza, o bicho criava um monte de escola. O Dom Pedro II era um cara incrível, ele foi um imperador, assim, cabuloso. O cara era muito bom. Mas vamos parar de falar dele, senão eu vou ficar até 3h20 aqui só falando bem do cara e não vou falar mal do Collor, que a aula de hoje é sobre isso, né? Falar mal do Collor. Então, o resultado é que o Collor pegou o dinheiro que a galera estava guardando e a galera ficou muito pistola com o cara. O Lula, claro, não deixava isso passar, né? Olha a foto do Lula aí nos anos 90. O Lula aparecia na televisão falando: companheiro, é um absurdo que esse cara pegue o dinheiro de todos nós, o povo brasileiro trabalhando tanto e guardando o seu dinheiro para o presidente chegar lá e pegar tudo. Imagina o Lula falando assim, né? E aí, esses fracassos econômicos, o Lula ia lá e denunciava o tempo inteiro. Todos os dias aparecia o Lula na televisão lá falando: o PT é contra isso. Se vocês tivessem votado na gente, se vocês tivessem votado na gente, a gente tinha evitado essa bagunça aí, o Brasil ia estar funcionando. E o Lula, ó, massacrava o Collor todos os dias lá, dizendo que o cara era corrupto, que o cara pegou o dinheiro da poupança, o que era verdade, né? E aí o Lula e o PT, eles sempre o acusavam de corrupção, enfaticamente denunciando tudo que eles descobriam. Tá entendendo? Ele tá mais bonitinho hoje em dia, que ele é velhinho, né? Hoje em dia ele é um velhinho mais simpático. Pois bem, além desses escândalos políticos de corrupção e tudo mais, de apreender as poupanças da galera, né? Ainda tinha escândalos pessoais. Acontece que o Collor, ele seguia uma religião africana, ele era um bandista. E aí, hoje em dia, tudo bem você dizer, eu sou um bandista, eu sou, né, macumbeiro, eu sou sei lá, o que for. Até fala de brincadeira, né? Eu tenho um amigo que ele é um bandista e ele fala, eu sou macumbeiro, tá? Ele fala de zoação, entendeu? Justamente de piada mesmo. Porque a gente leva isso muito mais tranquilo, tá entendendo? A gente, hoje em dia é normal a pessoa seguir uma religião africana, né? A gente já conhece esse tipo de coisa. Agora, nos anos 90, o preconceito com essas religiões era muito grande. As pessoas olhavam essas religiões como se fosse satanismo, como se fosse uma coisa, né, a ser condenada e tudo mais. Então, um dia, descobriram, cara, o Collor toca tambor de noite lá na casa dele, velho. Tem um monte de gente vestida de branco lá, fazendo a gira, rodando e tal. Esse cara é macumbeiro, cara, e agora? E aí, esse escândalo abalava ainda mais o Collor. Descobriram a religião do cara. E aí tinha, como se não bastasse, tinham os humoristas, os melhores humoristas de todo o mundo, os caras do Caceta e Planeta. Já ouviram falar de Caceta e Planeta? Melhor programa de humor do mundo. Aí à direita tem um carinha vestido de Fernando Collor, ó, o carinha de óculos aí. Esse carinha daí, ele estava num programa, né, do Cacete Planeta, e eles imitavam o presidente, e aí falaram, eu vou pegar a sua poupança, aí tinha uma mulher toda bonitona lá, e o presidente correndo atrás dela, né, com a bundinha lá rebolando, cara, os caras pegavam pesado, eles faziam todo tipo de piada que você imaginar com o presidente. Hoje em dia isso não existe, né? Tem o Zorro Total que faz umas piadas aí, mas o Cacete Planeta eles pegavam pesado, tá entendendo? Então o Collor pegou a poupança da galera, o Cacete Planeta botava a mulher com a poupança de fora lá e tal, e, cara, eles zoavam muito todos os presidentes. Eu adorava Cacete Planeta quando era adolescente, porque eles tinham coragem de falar mal, mesmo dos políticos mais ricos, tá entendendo? Não é à toa que esses caras sumiram. Algum político conseguiu se livrar deles, hoje em dia não tem mais Cacete Planeta. É uma pena.
beleza? Então, todo mundo pegava no pé do Collor, principalmente porque ele pegou o dinheiro de todo mundo, né? E aí o resultado é que em 1991, o povo inteiro foi para a rua no movimento Fora Collor, beleza? Foi o primeiro impeachment da nossa história desde o fim da ditadura militar. Tranquilo? Então, no meio de toda essa pressão, os deputados e senadores começaram a votar. E aí, vamos tirar o Collor? Quem vota sim, quem vota não? E os deputados começaram a votar. E aí o Collor olhou lá e falou, pô, vocês querem me tirar? Beleza, não vou nem esperar o meu plano funcionar, eu peguei o dinheiro das poupanças de todo mundo e quando isso funcionar eu vou devolver, eu prometo, mas vocês não querem nem esperar? E aí ele falou, então tá bom, então eu vou embora, eu vou cair fora. O Collor abdicou do cargo, ele desistiu de ser presidente, caiu fora do barco antes do barco afundar e no lugar dele entrou o vice-presidente, que é esse carinha de óculos que está aí da direita, chamado Itamar Franco. O Itamar Franco, ele entrou no meio dessa confusão. Detalhe, o Collor arrumou esse monte de problema de ter uma religião africana, de essas paradas todas aí, de pegar o dinheiro da poupança e tal, sem ter resolvido o problema da época do Sarney ainda. A gente ainda tinha hiperinflação, a gente tinha todos os problemas que já tinha antes, mais os escândalos do Collor. Tipo, o Brasil tava uma bagunça, tá entendendo? E aí o Sarney virou presidente. O Sarney não, desculpa. O Itamar Franco virou presidente. E o Itamar Franco, o pessoal do Cacete Planeta chamava ele de Irritamar. Ele era muito irritado. O cara era brabo o tempo inteiro, estressado também, né, com o trabalho desse. E aí ele era lá no estresse e tal, ele falou: "Não, é o seguinte, eu quero um ministro da Fazenda aqui que seja formado em economia. Vamos pegar um cara aqui, assim que o Itamar virou presidente, ele falou: "Vamos pegar um cara aqui que entende de economia. E tudo que esse cara falar, a gente vai obedecer. Beleza? O Brasil vai seguir um economista para salvar a economia. Não vamos indicar nenhum político para isso." E aí ele chamou um economista lá, e o economista falou: "Olha, é o seguinte, presidente, o dinheiro, ele é papel. Você pega uma notinha de dinheiro aí e tal, é só um papel com uma coisinha escrita. O que dá valor para o dinheiro é o lastro." E aí esse economista disse lá para o presidente Itamar: "Sabe um dinheiro que funciona, presidente? O dinheiro dos Estados Unidos funciona. Porque o dólar americano, para cada $1 que tem lá em papel, existe 1 grama de ouro guardada num banco. Eles não imprimem dólar se não tiver mais ouro. Isso é o lastro, é tipo uma âncora do dinheiro. Então, $1 vai valer sempre 1 grama de ouro. Não existe inflação nesse caso, porque você não consegue criar ouro do nada. Você não tem como imprimir ouro, né? O ouro tem que ser produzido ali, tirado da mina e tudo aquele trabalho todo. Então, não tem como ter inflação. A gente vai fazer igual aqui no Brasil. Esse economista, então, deu um nome desse plano econômico, né, que foi criado durante o governo do Itamar, de o Plano Real. Ele falou: essa moeda nova que a gente vai criar vai ter um valor verdadeiro, um valor real. Vai ser um valor equivalente em dólar. Beleza? Esse cara, o nome dele era Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, então, ele era ministro da Fazenda, é o cara que cuida da economia, durante o governo do Itamar Franco, que era o vice do Collor Malucão, beleza? E aí ele falou: a gente vai privatizar algumas empresas que são do governo, a gente vende essa parada para não dar mais prejuízo, vamos ter lucro com isso daí, e vamos criar o novo dinheiro, um dinheiro que tenha um valor real, um valor que seja ligado ao dólar. Só pode imprimir uma nota de R$ 1 se tiver $1 dos americanos lá entrando aqui no Brasil. Beleza? A gente vai controlar a inflação desse jeito. Será que a ideia vai funcionar? É uma ideia muito boa e é bastante óbvia se você parar para pensar. A ideia do Fernando Henrique era simplesmente o seguinte: olha, o Brasil está na merda, então vamos parar de cagar? Se a gente parar de cagar, vai ter cada vez menos merda, daqui a pouco a gente sai da merda. Olha que ideia boa, é ou não é? Tá entendendo como é que é? Não estou falando que o cara era um excelente presidente, ele também teve os escândalos de corrupção da época dele, que a gente vai estudar na semana que vem, mas o plano econômico do Fernando Henrique Cardoso, ainda quando ele era ministro do Itamar Franco, foi um grande sucesso. Tanto é que até hoje, 30 anos depois, a gente ainda usa essa moeda, beleza? Já fazem 30 anos que a gente usa o real como nosso dinheiro e ele ainda funciona. A gente tem ainda uma moeda muito boa. Ia ser legal nossa moeda fosse o dólar. Pois é, Raila. Quando foi criado o real, R$ 1 valia $1. Sabe como é que é? Só mudava o nome mesmo. Mas R$ 1 valia $1. E foi assim por vários anos. Hoje em dia que o real tá $5, tem uma inflaçãozinha rolando aí e tal, mas nem dá para comparar com a inflação da época do Sarney. A ideia, então, do Fernando Henrique realmente funcionou. Beleza? Esse cara era ministro da Fazenda, ele ainda não era presidente, mas o plano real funcionou tão bem que ele acabou virando presidente da República depois. Beleza?
O que que era então o plano real? Eu coloquei uma foto aí, não sei se você vai conseguir ver, quem tiver no computador vai conseguir ver, e a gente vai passar muita tristeza vendo essa foto daí, porque ela mostra os preços dos anos 90 no mercado. Beleza? Eu vou mostrar alguns para vocês daqui a pouco, se você tiver no celular. O ministro da Fazenda, então, o cara lá do Fernando Henrique, né, ele teve uma ideia inovadora. Vamos criar uma moeda, mas com o lastro firmado no dólar. Para a gente poder imprimir mais reais, vai ter que ter dólar entrando. A gente vai ter que, sei lá, vender soja para os americanos, vamos ter que fabricar carro para vender para os americanos, vamos ter que fazer alguma coisa para trocar com os americanos e entrar dólar no Brasil. Quando entrar dólar no Brasil, a gente cria dinheiro. A Raila está dizendo, tudo barato. Pois é, Raila, olha só. Uma caixa de sabão em pó, 2,89. Hoje em dia, 10 conto, tá entendendo? Sabão de barra, 98 centavos. Eu só peguei essa parada de produto de limpeza. Eu devia ter procurado de comida. Mas de comida era mais difícil de achar, não sei por quê. Amaciante, 38 centavos. 1 litro de amaciante grandão assim, ó. Depois você vai no mercado aí e vê o preço. Que mais que tem aí de legal? Sei lá, o Veja, R$ 1,10. O negocinho de Veja para sua mãe limpar a pia aí e tal, né? Então, se sua mãe ver essa foto aí, ela vai passar muita raiva, porque hoje em dia isso daí tá muito caro. Bombril, 44 centavos, 46 centavos, né? Pois é, Raila, desse jeito. Bombril, 40 centavos, menos de 50, velho. Isso é doido. Então, para cada unidade da moeda em circulação, ou seja, do real, tinha que ter um dólar americano entrando no Brasil. O Brasil tinha que crescer, tinha que produzir coisa, tinha que vender para poder criar real. Senão não vai ter dinheiro, que aí não vai ter inflação. Beleza? Esse plano econômico ele foi um enorme sucesso. A inflação ela foi contida por décadas a fio e até hoje a gente tem um índice de 3%, igual a gente acabou de olhar aí no Google. Então é um índice muito bom de inflação até hoje, 30 anos depois. Essa ideia, então, de um lastro na moeda é uma ideia excelente. Não é à toa que o dólar é a moeda internacional. Se você vai viajar para a Europa, por exemplo, você vai ter que comprar dólar, mesmo não indo para os Estados Unidos. Beleza? Imagina a comida, fazer churrasco todo dia. Cara, eu lembro que quando eu era criança, o Kinder Ovo tinha acabado de chegar no Brasil, era um negócio que não tinha no Brasil nos anos 90, e aí, sei lá, se no ano 2000, 99, uma coisa assim, chegou o Kinder Ovo no Brasil. Aí era uma novidade, né? Pô, um ovinho de chocolate que vem com brinquedo, olha que parada massa e tal. E era caro. Um Kinder Ovo, um ovinho, custava R$ 1. E aí eu lembro que a minha mesada era tipo R$ 10 na época, e eu gastava minha mesada toda de Kinder Ovo. No início do mês, quando eu recebia meus R$ 10 de mesada, eu ia na banquinha de jornais e comprava 10 Kinder Ovos, porque eu adorava aqueles brinquedinhos que vinham dentro. Então era a minha moeda, entendeu? O meu dinheiro não era o real, não, era o Kinder Ovo. Minha mesada não era R$ 10, era 10 Kinder Ovo, tá entendendo? O professor me define, pois é, Raila. E pensa que hoje em dia, se você for na padaria e procurar um Kinder Ovo, é R$ 7. Na época, quando eu era criança, era R$ 1 cada Kinder Ovo. Hoje em dia tá muito mais caro, né? Cabuloso. E olha que isso é a inflação de R$ 3. Graças a Deus a gente não vive na época do Sarney. Senão o Kinder Ovo ia estar com R$ 5.000, um Kinder Ovo. É tipo isso. Queridinhos, a nossa aula vem até aqui, beleza? O que você precisa se lembrar é que o Collor fez um monte de bagunça, não conseguiu resolver nenhum problema que o Sarney criou, acabou sofrendo um impeachment, custa uns R$ 10 por aí, né, Maria? É por aí. Aí sofreu o impeachment, o Collor, o vice dele entrou no lugar e aí resolveu a parada. Tava tão bom a aula. Obrigado, Raila, valeu. Então, o governo do Itamar Franco foi um bom governo de um modo geral. Se você vê um Fusca andando aí na rua, esse Fusca ele era produzido no Brasil, apesar da Volkswagen ser uma marca lá da Alemanha. Porque o Itamar ele falava, não, o Brasil tem que produzir coisa aqui. Então a gente traz as fábricas da Alemanha para cá, lá da Volkswagen, e vamos produzir esse carro aqui no Brasil. Que a gente não precisa dar dinheiro para nenhum outro país, o dinheiro fica aqui dentro. Olha que ideia boa. E aí, hoje em dia, você vê muito Fusca ainda no Brasil, porque na época do Itamar a gente produzia essa parada. Beleza? É um carrinho velho e tudo mais, mas é um carrinho feito no Brasil. Beleza? Queridinhos, na semana que vem, segunda-feira, não vai ter aula, beleza? É dia de finados. Aproveita para combinar com a sua mãe aí, sei lá, juntar a família não pode por causa do corona, né? Mas conversa com a sua mãe sobre os seus parentes que se foram, tenta se lembrar deles. O dia de finados é muito especial, beleza? Pede para sua mãe te contar histórias dos seus avós que já não estão mais por aí, ou de repente algum tio seu que já se foi. Pede para ela te contar uma boa história sobre ele, porque é a melhor época para falar sobre isso. A Jéssica está dizendo que a melhor aula que essa não tem. Ah, obrigado, Jéssica. É porque você não viu minhas aulas presenciais, cara. Lá, ao vivo, eu sou muito mais legal, cara. Eu tô com uma saudade da sala de aula que vocês nem fazem ideia.
Eu morro de vontade de ver vocês tudo junto de novo, bagunçando. E ficar gritando lá, calem a boca, seus malditos. Enfim, né? Mas assim que o Coroco passar, a gente volta, né? Se tiver ficado dúvida, consulta o material do dia. Eu vou colocar todo esse material lá na plataforma, beleza? Vai estar disponível também essa aula gravadinha lá no YouTube, vai estar o link. Você não precisa baixar vídeo nenhum, é só acessar no YouTube e assistir, tranquilidade. Faça as atividades, eu vou postar lá daqui a pouquinho. E no mais, meus queridos, um grande abraço para vocês, um bom fim de semana. Até a sexta-feira que vem.